Sejam bem-vindos. Esse é o segundo vídeo da playlist Cai na OAB, Cai na Vida. Ele envolve uma situação desta semana de setembro e atende também a uma enquete que eu fiz, onde foi pedido, entre todas as possibilidades que eu coloquei, mais um vídeo sobre Cai na OAB e Cai na Vida, especificamente em tributário, já que o outro foi empresarial. Para quem não conhece o canal, seja bem-vindo. Se inscreva, dê seu like se gostar do conteúdo. E para quem já conhece o canal, também seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre imunidade, isenção, envolvendo igrejas, templos e essa situação que vem sendo vivida essa semana da possibilidade de perdão das dívidas dessas igrejas e templos e entender a diferença, no que consiste, o que abrange e se isso é bom ou ruim. Então vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é imunidade e isenção, porque até a mídia faz confusão e nas notícias a gente acaba vendo as duas palavras, os dois termos sendo utilizados como se fossem sinônimos. Na verdade, para quem já estudou tributário é bom relembrar e para quem nunca estudou, saber. Imunidade é prevista na Constituição Federal por algumas razões específicas. No caso das igrejas e templos, é justamente para permitir que as pessoas, escolhendo o seu credo, a sua religião, possa cultuá-la sem ter um dos obstáculos, que é um dos maiores obstáculos que nós temos para as atividades, que é a carga tributária. Então, uma forma de amenizar essa carga tributária, permitindo que essas pessoas cultuem as suas religiões, as suas filosofias de vida, é por meio da imunidade. E a imunidade em sede constitucional, por quê? Porque ela afasta a própria incidência do tributo, a própria ocorrência do fato gerador. Quando nós temos na legislação uma hipótese de incidência prevista, ou seja, uma situação que em ocorrendo terá a incidência de um tributo, qualquer que seja as suas espécies, a gente está falando especificamente aqui de impostos, vocês têm então a hipótese de incidência. E a ocorrência no mundo material dessa hipótese de incidência acarreta no fato gerador de um tributo. A imunidade ela atinge essa equação. Hipótese de incidência mais ocorrência no mundo material é igual ao fato gerador de um tributo. A imunidade ela atinge essa equação. Ela não permite que essa situação para efeitos tributários aconteça. De modo que, com relação às igrejas, templos, essa atividade envolvendo o culto a uma religião, uma filosofia de vida, acaba tendo a proteção, de modo que tudo que ela faça envolvendo incidência de impostos, a imunidade vem, protege e não permite. Adquirir renda é fato gerador do imposto de renda. Adquirir renda, se você tem imunidade, significa que você nem entra nessa hipótese de incidência do imposto. A proteção é anterior. É anterior à consolidação de uma situação que possa gerar a incidência de um tributo, especificamente de um imposto. E por que eu estou falando especificamente de um imposto? Porque as imunidades atingem os impostos, não todas as espécies de tributo. Isso também é importante para o tema de hoje. Então, quando a gente fala em imunidade só vem na Constituição Federal e ela não permite a equação, hipótese de incidência, mais ocorrência no mundo material dessa hipótese, para criar uma obrigação tributária. Ela não permite que isso aconteça, de modo que na imunidade eu não tenho obrigação tributária, porque essa equação não aconteceu. E repetindo, ela envolve igrejas e templos por conta do culto à religião, a uma filosofia de vida. Diferente da isenção. Isenção pode estar em qualquer lei. Isenção é uma proteção, é uma ferramenta de política tributária que atinge a alíquota.
de modo que eu tenho uma obrigação tributária e às vezes ela não é cumprida porque a alíquota é zero. Zero sobre alguma coisa, o resultado é zero. Então eu tenho a hipótese de incidência, eu tenho a ocorrência no mundo material, eu tenho uma obrigação tributária que vai deixar de ser cumprida se eu tiver uma alíquota zero, ou ela vai ser cumprida parcialmente se eu tiver uma alíquota reduzida. Por exemplo, era 12%, foi para 5%. Ela vai ser cumprida de forma reduzida. Então, as isenções, elas podem ser aplicadas por diversas formas, por diversos motivos, e não precisa de sede constitucional. E atinge tributos de um modo geral, não somente impostos. Então, a gente tem aí 3 diferenças cruciais. Imunidade, sede constitucional, não temos obrigação tributária, porque atinge a equação que eu falei, e também só atinge, beneficia impostos. Isenção pode ter em qualquer lei, é uma ferramenta que utiliza de alíquota zero, alíquota parcial, né? Ferramentas que diminuem de forma total ou parcial uma obrigação tributária. Então, existe uma obrigação tributária. Então, a gente já começa definindo isso. E isenção não precisa ser só imposto. Imposto pode ser taxas, contribuições, não ficam só nos impostos. Com relação a isso, a primeira parte do nosso debate aqui já está concluída. A segunda se refere à questão específica das igrejas e templos, mas especificamente as igrejas. Por quê? Porque quando essa imunidade foi concebida lá na sua origem, havia uma ideia de que ela só deveria atingir tudo que fosse relacionado ao exercício daquela religião, à prática daquele culto, daquela religião. Então, era somente aquela atividade e realmente, na origem, esses templos, igrejas, realmente se limitavam a uma atividade, a um culto religioso. Não tinham atividades paralelas, diversas ao culto religioso. Conforme a coisa foi caminhando, esses templos, igrejas e tal, passaram a ter outras atividades estranhas ao culto da religião. Mas não ilegais, não tem problema nenhum com relação a isso. Quer seja um restaurante, quer seja um estacionamento, quer seja uma padaria, uma televisão, fazenda, alguma empresa, não é ilegal, não tem problema nenhum. O problema foi o questionamento se a imunidade abrangeria esses impostos incidentes nessas atividades, como por exemplo, padaria, estacionamento, restaurante. Num primeiro momento começou esse debate e passaram a entender que seria estendido. Então a jurisprudência começou a entender que sim, porque aquela verba seria revertida para o culto da religião, então cobrar um estacionamento, ter um restaurante, cobrar aquilo ali, ter uma atividade paralela ao culto da religião, acarretaria, né, em benefícios ao culto da religião, então essa imunidade seria estendida. De modo que os impostos, imposto de renda, IPTU, IPVA, os impostos relacionados, ISS, ICMS, todos seriam imunes. Nós não teríamos a incidência desses tributos. E aí, recentemente, começou um novo debate sobre isso, relacionado a essa incidência. Até onde essa imunidade pode alcançar, se de repente televisão, rádio, fazenda, sociedades empresárias deveriam não ser concebidas dentro dessa imunidade. E novamente essa discussão retornou. Paralelo a isso, começou um outro debate. Então são 2 debates. O outro debate se refere a quê? A extensão desses benefícios para outros tributos, como contribuições sociais, por exemplo. Quem tem imunidade de impostos não tem imunidade de contribuições, não tem imunidade de taxa. A princípio, essas imunidades elas não existem, porque não estão na Constituição Federal. E, como eu disse, a imunidade se restringe a impostos. O que pode acontecer é você ter uma isenção numa contribuição, uma isenção numa taxa. Isso pode acontecer, mas não é imunidade. De modo que,
paralelo ao questionamento da incidência dos impostos, vocês também passaram a ter um questionamento acerca desse montante relacionado às contribuições, principalmente contribuições sociais, mas as outras espécies de tributos incidentes nessas relações e que não estavam sendo beneficiadas. E daí essa dívida que foi colocada nessa semana de setembro e pleiteada para que tenha-se o perdão. Então nós temos duas situações aqui paralelas que não podem ser confundidas. Uma é uma possível revisão da jurisprudência com relação às imunidades dos impostos nessas atividades paralelas à atividade do culto à religião. O outro debate que se refere a essa questão da PEC, que se refere a esse debate que teve essa semana do perdão de dívidas provenientes de outros tributos. Então são dois debates que estão sendo levados num único momento. Perdão de outras dívidas é uma decisão político-tributária. Claro que a Procuradoria da União não tem a menor pretensão, né? Procuradoria Geral Federal da União não tem a menor pretensão de abrir mão dessa receita. É uma receita bem alta. Do outro lado, existem as organizações relacionadas ao culto da religião que pleiteiam essa remissão, esse perdão dessas dívidas, que nada se confundem com imunidades. Para que eu tenha uma imunidade de uma contribuição somente em sede constitucional. Tem que ter uma emenda constitucional que permita a imunidade de uma contribuição social que poderia ser incidente numa relação de uma igreja, de um templo ou de qualquer outra entidade que se enquadre nessa categoria. Então, muito cuidado com isso. Nós temos dois debates sendo envolvidos como se fosse um grande pacote e que em alguns momentos nem a mídia sabe diferenciar. O perdão das dívidas e a questão da imunidade. Então, cuidado, porque cai na OAB, cai na vida, é o momento que a gente está debatendo isso, e quando cai na OAB, cai a questão da amplitude dessa imunidade. Primeiro, se há obrigação tributária na imunidade, não há. E segundo, se essa imunidade atinge ou não atividades paralelas ao culto à religião. E aí, gente, é jurisprudência, até que se altere ou se insira uma legislação específica. E com relação aos outros tributos, o máximo que nós temos são isenções, a não ser que venha uma postura do governo federal, e também pode ter do estadual e do municipal, com relação aos tributos estaduais e municipais, de uma remissão. Remissão é benefício tributário, perdão da dívida existente das obrigações principais. E aí, nesse caso, está atingindo o quê? Tributos que não tem nada a ver com os impostos, principalmente contribuições sociais, em que o peso tributário é bem grande. Espero ter esclarecido isso para vocês. Qualquer dúvida ou comentário tá ali no canal do YouTube para vocês anotarem, tá certo? E poderem, eu vou responder com o maior prazer. E assim, cuidado, né? Porque se tem esse debate, com certeza, esse debate poderá ser levado para os concursos públicos e para a OAB. Até o próximo vídeo.